Mensagem canalizada no dia 20 de agosto de 2023. Saudamos a todos na frequência do amor e da luz. Na condição de caminheiros da luz e aprendizes do amor, estamos passando, na atualidade, por um período de desconstrução relativo ao velho modo pelo qual nos habituamos, enquanto humanidade, a lidar com as questões da vida, da natureza e das nossas relações. Este é o período das revelações, das grandes descobertas sobre nós mesmos, sobre as potencialidades que trazemos conosco, assim como também é um período de descobertas relativas à nossa própria história, sobre como as antigas civilizações habitaram o planeta Terra desde o princípio e sobre quais caminhos estas civilizações percorreram em suas jornadas evolutivas, de modo a deixar significativas lições para as gerações futuras. Quais valores foram cultivados pelas antigas civilizações? Quais descobertas fizeram que hoje podem nos servir de lições? Fazemos estas perguntas porque hoje identificamos que boa parcela da humanidade transita sobre a Terra desconectada do Criador e de sua própria essência divina. Porém, nem sempre foi assim. Houve um tempo no qual os seres humanos, habitantes da Terra, viveram por aqui sem evidenciar esquecimento de sua condição espiritual, de modo que o sentido da vida para estes seres não se encontrava no acúmulo de bens e de riquezas, bem como não se encontrava no domínio ou na manipulação dos povos. Tampouco se cultivava a estética e a aparência como se fora o principal valor. Neste tempo e nestes lugares, os seres humanos apresentavam uma melhor percepção e uma melhor conexão com a natureza e com os eventos naturais. Não viviam sob a pressão do consumo exacerbado e nem sentiam a necessidade de armazenar recursos infinitamente. Consumiam com moderação e viviam em harmonia com os ciclos sazonais da natureza, armazenando nos períodos prósperos o excesso da produção que servia para atendimento de suas necessidades nos períodos de escassez. A boa notícia é que muitos na atualidade estão descobrindo que esses tempos e esses lugares existem dentro de si mesmos. Estão descobrindo que podem cultivar em suas vidas valores e significados que os conduzem ao encontro da vida simples, em harmonia com a natureza, e que isso lhes faz bem à alma. A alma descansa quando se encontra com o simples da vida e quando se alinha de modo pacificado aos ciclos de mudança característicos da natureza. Natureza esta compreendida aqui no sentido mais amplo da palavra, que contempla inclusive as emoções características da espécie humana e o ser intuitivo que ali reside. Ao escolher caminhar nesta direção, os seres em despertamento se deparam com a necessidade de ouvir a voz que vem da intuição, do sexto sentido. É a voz que não carece de explicação lógica, mas que se faz presente de modo incontestável. Até recentemente, grande parcela da humanidade transitou pela Terra valorizando a razão, o cérebro cognitivo que apresentava a capacidade de resolver problemas. Na atualidade, porém,
Já se sabe sobre a inteligência emocional e sobre as múltiplas habilidades cerebrais que não surgem necessariamente das áreas destinadas ao uso do raciocínio lógico, como são as expressões artísticas, as habilidades que dizem respeito às movimentações precisas do corpo físico e aquelas que envolvem a capacidade de realizar interações humanas saudáveis e harmônicas, entre outras. Desse modo, podemos dizer que, na medida em que nos desidentificamos dos velhos padrões de crenças, hábitos e valores cultivados equivocadamente pela humanidade, adentramos na era da intuição e passamos a perceber o que nos aponta a nossa essência divina, o que ela nos apresenta como alternativa para os padrões de comportamentos que adotamos de modo inconsciente, até alcançarmos este ponto, no qual a nossa consciência se desperta de um sono letárgico de séculos. É preciso considerar que hoje recebemos uma infinidade de informações que nos chegam de toda parte, principalmente oriundas das redes sociais, nas quais se apresentam soluções rápidas e instantâneas para todas as situações. Nesta hora, recomendamos mais calma e paciência do que qualquer outro recurso, inclusive para que os seres possam observar com cautela quais são as suas verdadeiras necessidades e somente depois identificar quais ferramentas poderão ser utilizadas com equilíbrio e discernimento para auxiliá-los a lidar com os desafios que ora se apresentam em suas vidas. Assim sendo, é importante que tenhamos sempre em mente que não existe uma cura milagrosa para as desconformidades que se radicam em nossas almas. O que há é um processo lento e gradual de tomada de consciência que está nos conduzindo a perceber a realidade maior que nos cerca e que nos convida a uma nova postura sobre as situações que se manifestam agora para nós de uma outra forma, uma vez que sobre elas apresentamos um outro entendimento. O que há, de fato, é uma nova construção que surge a partir das novas descobertas que realizamos sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre Deus e sobre o outro, que somos nós mesmos em imagem e semelhança. Assim sendo, podemos colocar a mão sobre o nosso coração a cada vez que temos que realizar uma escolha mais significativa para a nossa vida. E isso pode ser, por exemplo, o momento que nos preparamos para servir o nosso prato em meio a uma oferta variada de comida. Podemos ouvir o nosso coração, que representa a nossa consciência amorosa, e perceber o que ela tem a nos dizer sobre o que melhor atenderá às nossas necessidades naquele momento. Isto é instintivo, é um sim e um não que brota dentro do nosso peito, uma certeza que não se apresenta para confrontar nenhuma ideia de quem quer que seja, pois é algo nosso, particular, algo que faz sentido em nosso coração, e isso é o suficiente. E quando agimos assim, ouvindo o que diz o nosso coração, desenvolvemos por consequência a habilidade de ouvir o coração do outro, mesmo quando este outro ainda não percebeu o que diz o seu próprio coração. Este é um mundo novo, amados seres, ao qual cada ser está sendo convidado a adentrar. O mundo daquilo
que verdadeiramente existe em seu coração. Transitem sem medo por ele, pois neste lugar não se julga, não há o certo e nem o errado. Há somente o que faz sentido ao seu coração, lugar onde reside o amor do qual somos todos constituídos. Fiquem em paz, na boa companhia do amor que se encontra em vossos corações. Somos irmãos.